A mensagem que nós vamos abordar agora é já a mensagem de número 6, cujo título é A Vida é a Luz dos Homens. A leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 4 a 11. Nós não conseguimos terminar ontem aquilo que estava proposto, mas eu só queria dizer para vocês que a palavra é vida, quando a palavra flui. Por isso que o Espírito, ele é tipificado por água. Nós lemos um versículo ontem, em João capítulo 6, versículo 63, que diz: as palavras, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras aqui, este termo em grego é rema. E João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra. Aquela palavra em grego é logos. Nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o logos de Deus. E quando logos chega à sua igreja, que é o corpo de Cristo, esse logos passa a se transformar em rema, porque a palavra passa a correr entre todos os membros do corpo de Cristo. Aí essa palavra logo se transforma em rema e passa a ser o Espírito. Ele é o Espírito que corre entre os membros do corpo de Cristo. Por isso, em João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quer dizer, quando nosso Senhor Jesus morreu na cruz, realizou a eterna redenção pelo homem e trouxe o perdão dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus e nos deu paz com Deus. E não só isso, ele se tornou o Espírito que entrou em todo aquele que nele crê. Você creu em Jesus? Se você creu em Jesus, você recebeu o Espírito. E o Espírito dentro de você não é um poço de água parada. O Espírito que está dentro de você jorra. Aqui diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água, esse Espírito é essa água que não pode ficar parada. Essa água flui. Em João capítulo 4, Jesus disse à mulher samaritana que quem beber da água do mundo, da água da busca da satisfação no casamento, nas coisas desse mundo, continuará a ter sede. Versículo 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Não será um copo de água. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Portanto, queridos irmãos, essa palavra que é Cristo como Logos trouxe Deus até nós, trouxe as águas que estavam contidas no manancial profundo, e através de Cristo como uma fonte, Ele fez chegar até ao homem na terra. E Jesus morreu há 2000 anos, mas Ele é o Espírito da verdade que Deus Pai mandou como outro Consolador, e esse Espírito passou a jorrar, correr como rio da água da vida, desde então até os dias de hoje. Por isso, irmãos, o Espírito não é uma coisa parada, a palavra não é uma coisa parada, não é meramente uma doutrina, um ensinamento morto, mas é uma coisa que corre. Ó Senhor Jesus, todos os irmãos que são médicos ou da área médica sabem que para manutenção da vida, para que a vida possa continuar a existir, o sangue que está dentro do nosso corpo precisa correr, precisa fluir para todos os membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, graças a Deus, nós descobrimos a imersão na palavra. A imersão na palavra faz com que nós passamos a falar uns com os outros a palavra de Cristo, e através de falarmos uns com os outros, nós fazemos essa palavra correr entre nós. Quando essa palavra corre entre nós, o sangue não apenas circula entre nós por circular. Quando o sangue circula entre nós, leva os nutrientes, todos os nutrientes que todas as células e todos os membros do corpo precisam. E também levam, todas as células, o sangue também leva o oxigênio que retira dos pulmões e leva para todas as células para fazerem a combustão interna, para suprir energia para o corpo. Portanto, irmãos, e não só isso, o sangue também elimina toxinas, leva embora o lixo, leva embora tudo que não é bom para o corpo, que precisa ser removido. Todo o nosso velho homem, a nossa velha criação, todas as coisas das trevas, todas as coisas da morte, do homem natural, esse sangue também retira todas as toxinas, além de trazer todo o nutriente e saúde para nós. Ó Senhor Jesus, por isso que, irmãos, a palavra de ontem foi uma palavra, humanamente falando, muito difícil de liberar, de falar, ministrar. Mas graças a Deus, Deus nos deu luz, que a palavra é vida, quando a palavra corre como sangue entre nós. E quando a palavra corre como sangue entre nós, produz comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Hoje de manhã, nós partimos o pão, tivemos a mesa do Senhor. E os símbolos que estavam sobre a mesa é um pão e um cálice. O pão representa o pão, o corpo de Jesus que foi partido por nós, para que nós pudéssemos ter a comunhão do corpo de Cristo, participássemos como membro desse corpo. E o sangue e o cálice, um só cálice, representa a comunhão do sangue de Cristo. Irmãos, essa comunhão é o que Deus deseja produzir para os membros do corpo de Cristo.
Por isso ontem eu mencionei a primeira epístola de João. Vamos ver de novo. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, isto é, com respeito à palavra da vida, a palavra que conduz vida, a palavra que leva a vida. A palavra é um veículo que leva a vida até o homem. E quem é essa palavra da vida? O próprio Cristo. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Irmãos, Jesus Cristo não somente é a palavra que conduz a vida, mas aqui nos afirma que Jesus Cristo é a própria vida eterna. Então, Jesus Cristo não só é o veículo que conduz a vida de Deus, mas Jesus Cristo é a própria vida eterna que Deus quer fazer fluir até nós. Por isso, versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aqui quem fala é o apóstolo João. Apóstolo João, na sua época, ele era o canal dispensador da graça de Deus para a igreja de Deus. E ele tinha a obrigação de anunciar essa palavra, o que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, que é a palavra da vida. E essa palavra que João anunciava era a palavra profética da época. E a palavra profética, irmão, tinha que circular entre os membros do corpo de Cristo. E quando essa palavra circulava, produzia comunhão. Produzia a comunhão com os apóstolos, com quem fala, com o canal dispensador da graça de Deus. Mas essa comunhão não é somente com os apóstolos. Os apóstolos são apenas um meio de ligação, apenas um canal para ligar com a fonte. E quem é a fonte? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, Deus Pai é a fonte da vida. E a nossa comunhão, irmãos, tem como fonte Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E nós hoje temos que prosseguir, porque aqui diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.